Certo. Boa tarde, primeiramente. Bom, o tema que eu escolhi foi agricultura sintrópica, que é um tema que eu tenho bastante afinidade e que eu pretendo trabalhar futuramente. Aí, como o tempo é pouco, eu trouxe uma breve apresentação, desenvolvimento e um pouco, até porque é um tema bem, tem que ser bastante estudado, né? Então, assim, a agricultura sintrópica, ela é o termo designado a um sistema de cultivo agroflorestal que ele é baseado no conceito de sintropia. E ela é uma vertente agrícola que busca inspiração na dinâmica natural dos ecossistemas que não sofreram interferência humana. Ou seja, a agricultura sintrópica, ela é um modelo de agricultura em que os processos naturais, eles são traduzidos para as práticas agrícolas, tanto na sua forma como em sua função e sua dinâmica. A agricultura sintrópica, ela é caracterizada pela organização, integração, equilíbrio e preservação de energia no ambiente. Ou seja, eles são os pilares que carregam esse modelo de agricultura. A agricultura sintrópica ela foi idealizada e difundida pelo Ernst em 1948. Ele inicialmente trabalhava com pesquisa em melhoramento genético, até que um dia que ele começou assim a se questionar, né, se não era mais sensato melhorar as condições de vida das plantas, ao invés de tentar alterá-las geneticamente, para que elas fossem capazes de sobreviver, por exemplo, à escassez de nutrientes, a um clima que não fosse, como é que eu posso dizer, ideal para a sua sobrevivência, né? Então, a partir desse estalo que ele teve, ele começou a redirecionar o trabalho dele para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. E foi assim que surgiu o que hoje é denominado como agricultura sintrópica. O Ernst, ele chegou ao Brasil em 1982 e logo ele comprou a fazenda que é denominada Fazenda Fugidos da Seca, Fazenda Fugidos da Terra Seca, que ela fica localizada na Bahia, que é onde ele mora até hoje. Só que essa fazenda, ela é conhecida como Fazenda Olhos d'Água, porque há uma grande quantidade de nascentes que elas foram recuperadas por meio desse trabalho sintrópico. Lá, na fazenda em que o Ernest habita, as plantas, elas são cultivadas em consórcio e elas são dispostas em linhas paralelas, intercalando espécies de portes e características diferentes, sempre visando o aproveitamento máximo do terreno e também é levado em consideração a manutenção e a reintrodução das espécies nativas. Esse tipo de modelo de agricultura tem como um ideal geral acelerar o processo de sucessão natural, fazendo uso basicamente de duas técnicas. A capina seletiva, que é removendo as plantas pioneiras nativas quando maduras, e a poda das árvores e arbustos, que elas são em seguida são distribuídas sobre o solo como adubo e proporciona assim uma maior disponibilidade de nutrientes. Nesse modelo de agricultura também, produtos químicos ou orgânicos que não são oriundos da própria área cultivada, eles não são utilizados. A agricultura sintrópica ela se baseia em 4 princípios práticos. Primeiro, nós temos a alta biodiversidade, com uma dinâmica e lógica da sucessão natural. Ou seja, os consórcios eles devem ser bastante diversificados, sempre tendo espécies de todas as etapas sucessivas, segundo a vegetação nativa do local em que está se trabalhando. E esse bom funcionamento desse agroecossistema, ele é intimamente ligado à completa composição desse consórcio, sendo que é capaz de possibilitar o aproveitamento das espécies verticalmente e horizontalmente e as interações benéficas entre as espécies. O segundo princípio prático é a estratificação, em que as espécies elas cooperam com as outras. Como assim? É porque a estratificação ela permite uma maior ocupação da área e isso a maximização do uso da luz solar pelas plantas, né? E consequentemente o aumento da fotossíntese e a produção de biomassa por área. Também a estratificação ela é capaz de eliminar a competição por luz, já que favorece a cooperação entre as espécies. E as espécies mais exigentes por luz, elas sempre devem ocupar as posições superiores dessa agrofloresta.
enquanto as espécies que toleram ou até mesmo preferem em ambientes mais sombreados, elas acabam sendo beneficiadas pela cobertura dessas espécies dos estratos superiores. O terceiro princípio prático é a sucessão, com o estabelecimento de consórcios sucessivos. Ou seja, em cada consórcio é recomendado que sejam introduzidas plantas que pertençam aos diferentes estratos e que tenham ciclos de vida e altura diferentes também. Além disso, diversas combinações de espécies, elas podem ser utilizadas nesse modelo. E o que a decisão do uso dessas espécies vai depender do mercado, do local, da disponibilidade das mudas, da semente, da mão de obra também, que é muito importante, e principalmente das condições de relevo e do clima do local que se está trabalhando. O quarto e último princípio prático da agricultura sintrópica é a cobertura do solo, com poda de espécies que são plantadas basicamente só para esse fim. Como benefício da cobertura do solo, eu posso citar a melhoria da fertilidade, a redução das oscilações térmicas e da evaporação da água, o aumento da atividade microbiana também e a eliminação de plantas invasoras. Como benefícios gerais desse sistema, nós temos o aumento da biodiversidade, a melhoria da estrutura do solo, uma maior retenção de nutrientes, modificações no microclima e o favorecimento do ciclo da água. Além disso, estudos mostraram que esse modelo ele é economicamente viável, porque a produção ela demanda um baixo investimento, porque a área ela exige um mínimo de irrigação, porque a irrigação não é recomendada nesse tipo de modelo, e também não utiliza produtos químicos na sua manutenção. Além disso, também, como há um consórcio de diversos tipos de espécie, com tempos de colheita variados, o agricultor ele acaba tendo benefícios, já que tem uma fonte de renda constante. Para finalizar, eu trouxe uma frase que o Ernest fala, que ele diz que as leis da natureza não são dadas, não nos cabe criá-las ou modificá-las. Temos de agir de forma benéfica para todos os participantes, todos os atingidos, de modo a voltarmos a ser considerados seres úteis e bem-vindos no sistema. Essas foram as referências que eu utilizei.